Oi pessoal, eu sou o Antônio. E eu sou a Aline. Esse é o segundo vídeo baseado no livro Casamento Vertical do Dave e da Ann Wilson. Hoje vamos ver que o casamento é maravilhoso, mas também é bem difícil. Você ama o seu cônjuge, mas às vezes não consegue suportá-lo. Nós queremos te ajudar a resolver os conflitos com o seu cônjuge, assim para vocês ficarem mais próximos um do outro. Não sai daí, que esse vídeo vai te ajudar muito. Saber lidar com os conflitos é essencial para ter um casamento forte e duradouro. Mas para isso você precisa ter as ferramentas apropriadas para desarmar as bombas que estão aí dentro da sua casa, esperando para explodir a qualquer momento. Em geral, as pessoas enfrentam os conflitos de 4 formas diferentes. Primeiro, você pode ser aquele que sempre quer vencer. Em geral, quem vence é bom em argumentar e não tem medo nenhum do conflito. Ou você pode ceder. Você abre mão para ter paz. Você também pode recuar. Se você odeia conflitos, geralmente, ou então sai do ambiente ou se fecha emocionalmente. Ou você pode solucionar. Fazer qualquer coisa para encontrar uma solução, mesmo que ela dê trabalho. 2 pessoas acostumadas a lidar com conflitos de maneiras diferentes vão ter muita dificuldade em resolver os seus conflitos juntos. Pensem em qual é a maneira de lidar com os conflitos e qual a maneira do seu cônjuge, qual é a sua e qual é a dele. Entender essas diferenças pode ser o primeiro passo para começar a resolver os seus conflitos. Sim, muito importante. Em algum momento, todo mundo percebe que a pessoa com quem se casou é cheia de imperfeições. Defeitinho, sabe? Você com certeza já percebeu. Só que o seu cônjuge também já percebeu isso em você. É por isso que tantos casais acabam achando que se casaram com a pessoa errada. Nós temos conflitos porque todos nós somos egoístas por natureza. A maneira que lidamos com os conflitos determina a saúde e o futuro da nossa relação. Nós temos que aprender a lidar com as emoções, a nos confrontar de um modo amoroso e construtivo. Temos que aprender a perdoar e a confiar em Deus. Quando você conversa com casais com muitos anos de casados, você percebe que eles tiveram dificuldades sim, como qualquer casal, como nós. Mas só que eles não desistiram. O que eles fizeram foi colocar em prática o texto de Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. O resultado desse esforço para viver em paz é experimentar a graça de Deus. Isso é possível, mesmo tendo uma vida imperfeita, como qualquer um de nós tem. A palavra de Deus é útil e prática. Ela nos dá esperança. O nosso problema é muitas vezes não aplicar a palavra na nossa vida. Sim. Provavelmente você já conhece o texto de Mateus 7, de 3 a 5, que diz: por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco no seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco no olho do seu amigo. Em qualquer conflito, é preciso parar e procurar entender o que você fez para desencadear o problema. Qual é a sua parte nele? Muitas vezes temos dificuldade de ver quando é o nosso tronco. Ah, sim. E aí é que entra a maravilha de ter Deus no casamento, junto com a gente. Uma das melhores coisas do casamento vertical é colocar na relação alguém que é especialista no impossível, que nos ajuda a fazer coisas que parecem impossíveis, como, por exemplo, viver longe do egoísmo que existe dentro de cada um de nós. Filipenses 2, de 3 a 4, nos mostra que isso é possível sim. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros
mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, principalmente os interesses do seu cônjuge. Seu cônjuge. Colocar em prática esse texto vai revolucionar o seu problema com o egoísmo. Para a maioria das pessoas, ter consciência do próprio egoísmo no meio do conflito é muito difícil. Por quê? Por causa da raiva que sentimos na hora. O egoísmo nunca pode ser vencido por nós mesmos. É preciso a presença de Deus no casamento para que Ele nos dê força e humildade que nós não temos por nós mesmos. No meio do conflito, comece a ouvir a voz de Deus te lembrando de dar um passo atrás e se examinar, em vez de só ver os erros do seu cônjuge. Mesmo que ele também tenha culpa, não estamos dizendo o contrário. Em vez de ficar só culpando o seu cônjuge, humilhe-se e considere as necessidades dele mais importantes que as suas. Já tentou fazer isso? Nossa, gente. Às vezes você tem a sensação de que você está casado com seu inimigo, mas isso está longe de ser verdade. Efésios 6,12 diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Poxa vida. A guerra que está acontecendo aí no seu casamento não é contra o seu marido, nem contra a sua esposa, nem muito menos contra você mesmo. A guerra é contra Satanás e o seu exército maligno. Você não consegue ver esses inimigos, mas eles existem sim. Sabe, Deus criou o universo e também criou os anjos, antes mesmo de criar o homem e a mulher. E entre os anjos que Deus criou, havia um que se rebelou contra Deus e levou com ele uma parte dos anjos que se tornaram demônios. Ele foi expulso do céu e hoje ele vive aqui na terra, tentando nos destruir. João 10,10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida, uma vida plena que satisfaz. Oh, que bênção, que coisa boa. Essa é uma diferença fundamental entre Satanás e Jesus. Satanás quer nos destruir. Jesus quer nos dar vida plena. Jesus tem um plano incrível para o seu casamento, que seja maravilhoso, que tenha paz e harmonia. Mas Satanás não se conforma com isso e ele quer destruir a você e ao seu casamento. Há uma guerra espiritual acontecendo em torno do seu casamento e você nem se dá conta e fica achando que o seu inimigo é o seu cônjuge, mas não é. Se você é como nós, você não acorda pensando que o seu casamento é um campo de batalha espiritual. Não, isso não passa pela sua cabeça. Em vez disso, pensa, será que ele vai me fazer feliz hoje? Será que ela vai? Ou será que ela vai satisfazer as minhas necessidades? E aí, se o seu cônjuge não corresponder às suas expectativas, aí você pensa, acho que me casei com a pessoa errada. A verdade é que todo mundo se casa com a pessoa errada. Se quiser que essa pessoa te preencha, te satisfaça em tudo. Porque o seu cônjuge não tem como corresponder a todas as suas expectativas, de jeito nenhum. Mas alguém que é errado, porque é pecador, pode se tornar a pessoa certa, se você não esperar dele o que só Deus pode te dar. Se você acordar todo dia sabendo que existe um inimigo real que te odeia e que vai fazer de tudo para atrapalhar o seu casamento, então você vai perceber que a questão mais importante não é o seu desejo egoísta de ser feliz a qualquer custo. Não. O que é mais importante tem a ver com o plano de Deus de se revelar para o mundo através do seu casamento. É isso aí. A nossa unidade como casal dá glória a Deus. Então, por que estamos brigando um com o outro se deveríamos lutar contra um inimigo em comum? Sim. Nós perdemos tempo machucando um ao outro e revidando os ataques que sofremos. E sabe o que acontece? Acabamos esquecendo o que é mais importante. Sim. Jesus explicou que o fato de nos amarmos é a prova de que seguimos a Ele.
João 13,35 diz que seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Satanás também ouviu essa mensagem e é por isso que o grande alvo dele é destruir o nosso amor. O casamento foi uma das primeiras coisas que Deus criou. Então, esse é um dos alvos preferidos de Satanás. Sim. Na guerra, as pessoas são feridas. Na guerra que nós enfrentamos no casamento, também somos feridos. Efésios 5,33 diz: portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amor e respeito. Já fizemos uma série sobre isso. Se você ainda não viu, vamos deixar o card aqui para você ver. Então não espere o seu cônjuge demonstrar amor ou respeito como você gostaria, para só depois você demonstrar amor e respeito que ele merece. Ele também está esperando você começar a fazer a sua parte. Cada um faz a sua, né? Sim. É muito fácil concentrar o foco no que o seu cônjuge está deixando de fazer, assim, para te satisfazer. Isso porque nós somos egoístas e acreditamos que merecemos ter as nossas necessidades satisfeitas o tempo todo. Sim. Mas sabe de uma coisa? O seu parceiro, o seu cônjuge pensa a mesma coisa. Que você tem que satisfazer todas as necessidades dele. E a verdade é que vocês dois vão ficar decepcionados de alguma forma com o outro. Porque ninguém é capaz de satisfazer todas as nossas necessidades, tanto físicas quanto emocionais. Na hora em que você perceber isso, vai poder se voltar para o único que pode fazer isso por você. E ele vai fazer isso, se você permitir que ele governe a sua vida de verdade. Só Deus pode completar você. Sim. Mais ninguém. Com certeza. Todos nós ficamos com raiva de vez em quando. O problema é que nós demoramos para perceber a causa da nossa irritação. Se você estiver dirigindo e começar a sair fumaça do motor do carro, o que você faz? Você para na hora e vai ver qual é o problema. Você não vai andar com o carro saindo fumaça. Porque a fumaça não é o problema, ela é o sintoma de um problema muito mais grave que está acontecendo ali. Assim é a raiva. A raiva é a fumaça que sai do nosso motor aqui, indicando um problema mais profundo. Quando você se vê em um conflito e sente raiva, você tem que parar tudo e procurar o problema real. Abre o capô e veja o que tem lá dentro. A raiva muitas vezes acontece como uma segunda emoção. Ou seja, você pode sentir medo, ou frustração, ou dor, ou um outro sentimento que você não quer. E aí você foge desse sentimento sentindo raiva. Por exemplo, alguém te fala uma coisa que te faz sentir inferior, mas você não quer esse sentimento, certo? Então, você reage sentindo raiva, fica com raiva da pessoa. Outra coisa que acontece muito é sentir raiva por uma coisa e descontar a raiva numa pessoa que não tem nada a ver com isso. Acontece um negócio lá no trabalho e eu chego aqui e brigo com ela. Nada a ver. Pois é. Para resolver o seu problema com a raiva, em primeiro lugar, você precisa admitir que está com raiva. Efésios 4, 26 e 27 diz: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. O texto não fala, não fiquem irados ou não tenham raiva. Não. Em algum momento, todos nós teremos raiva. A questão é, não permita que a ira te controle. E se acalme antes de dormir. Vença a raiva o quanto antes. Muita gente tem dificuldade de admitir que sente raiva. Só que enquanto você não admitir que sente raiva, você não vai resolver o problema por trás da raiva, o que está causando raiva. O momento em que você admitir que sente raiva é o momento inicial para começar a controlar a sua raiva. O primeiro passo no processo de paz é a sinceridade em admitir os seus sentimentos. Isso é importante também, hein? Nossa. Em seguida, você deve voltar para a raiz do problema. O que te fez sentir raiva? Foi a dor, o medo, a tristeza, a decepção ou a frustração? Será que você se sentiu desvalorizado? Seja sincero e admita que realmente te feriu. Abra o capô do carro e veja o verdadeiro problema. Lembre-se, a raiva é só fumaça. Depois disso, confesse sua raiva
mas da maneira correta. Fale sobre as suas emoções e seus erros com sinceridade, mas com gentileza e também autocontrole. Ter o controle da própria raiva é essencial. Se não fizermos isso, vamos machucar as pessoas que mais amamos. Eles merecem mais do que isso, né, gente? Muito mais. Fala a verdade. Há um outro tipo de raiva bem mais difícil de curar. É a raiva crônica. A raiz dessa raiva, ela está escondida bem fundo, embaixo de várias camadas de dor, de amargura, que foram se acumulando ao longo dos anos. Se você tem essa raiva crônica, você pode explodir a qualquer momento, por qualquer motivo. Quem está por perto nunca vai saber qual é a razão daquela explosão. Então é como pisar em uma mina. Por fora parece seguro, mas quando você pisa, explode tudo. Porque o explosivo, na verdade, está enterrado bem embaixo de você. É assim a raiva crônica. Essa raiva pode ter a sua raiz em algo que aconteceu na sua infância ou quando você era um pouco mais jovem. Talvez você tenha se sentido abandonado ou rejeitado. Ou alguma coisa pode ter acontecido no começo do seu casamento e ele não foi tratado naquela época. E isso está gerando muita raiva crônica em você. Para essa situação, só o perdão verdadeiro pode resolver o seu problema. Só o perdão pode te libertar da amargura, da dor e da raiva. Sim. Quando você perdoa, você acha que está libertando o outro, mas na verdade quem está ganhando a liberdade é você. Esse é um processo que pode exigir tempo, mas você deve começar, não fuja disso. Admita que tem guardado raiva no seu coração, entenda qual a raiz do problema. Confesse a sua raiva, peça perdão e perdoe também. Sim. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado sempre que nós colocarmos um novo vídeo. E semana que vem a gente continua com essa série, Casamento Vertical. Até lá! Tchau, pessoal!